Pessoal, professor Rafael Veloso falando, e vamos agora resolver alguns exercícios da parte de fenômenos de transporte 3, e são exercícios bem simples, tá? São exercícios introdutórios à disciplina. E aqui eu tirei uma foto do próprio caderno, por preguiça mesmo de escrever. E o exercício 1 está falando assim, ó, uma mistura gasosa entre hélio e N2, né, de gás nitrogênio, está inserida em um tubo de 0,2 metros, né, que na verdade de comprimento, isso aqui é um parêntese, 0,2 metros a 298 Kelvin, e um ATM constante em todo o tubo. Então a pressão total do tubo, né, P total, é 1 atm. Beleza. A pressão parcial do hélio em uma das extremidades é 0,6 atm em uma das extremidades e 0,2 na outra. Calcule o fluxo de hélio em regime permanente, considerando DAB igual a 0,687 vezes 10 a menos 4 metro quadrado por segundo. E aí dá o valor de R, né? E deu essa equação aqui, ó. Essa equação que vem de onde? Vem de PV. PV é igual a nRT, né? Então, se PV é igual a nRT, então N sobre V é igual a P sobre RT. Se eu quiser falar do número de mols do hélio, aí eu vou ter que falar da pressão parcial do hélio. Por isso que está desse jeito. E esse N sobre V aqui nada mais é do que a concentração molar, né? Concentração molar é número de mols pelo número de litros, então N sobre V é a concentração do hélio. Tá, joia. Aí eu desenhei o tubinho aqui, ó. Esse tubo aqui em Z igual a 0. Coloquei que a pressão do hélio era de 0,6 e que em Z igual a 0,2 a pressão do hélio é de 0,2, né? O que acontece? Aqui então nós temos um gradiente, uma diferença de pressão, né? Um ΔP aqui, ó, onde a pressão aqui nesse canto aqui é maior e nesse lado é menor. Então vai acontecer uma migração neste sentido, sempre da pressão maior para a pressão menor. Beleza? Isso acontece também em fenômeno de transporte 1, quando você coloca uma bomba, por exemplo, o fluido ele migra de um ponto para o outro porque há uma diferença de pressão, há um gradiente de pressão entre eles, tá? Então, a questão está querendo que a gente calcula o fluxo. Né? E o que é o fluxo? O fluxo é o nosso J, o fluxo molar, tá joia? E a gente vai usar da equação de Fick, da lei de Fick, né? A lei de Fick fala que JHE, né, o fluxo de hélio, é a difusividade do hélio, vezes, aí que tá, aí é dCA dy. dZ, na verdade, né? dZ. A questão não falou não, gente, mas assim, se eu tiver que calcular isso do jeito que está aqui, eu teria que fazer uma integralzinha, né? Daria para fazer essa integral aí? Até daria, mas eu teria que fazer algumas considerações, tá? Então, que eu posso estar fazendo aqui, ó? Eu posso pegar, por exemplo, ó, esse CA, ele é igual a gente já viu aqui na equação aqui de cima, ó, que ele é, CA na verdade é C de HE, tá? Mas eu vou usar o A para o hélio. A vai ser o L, então vai ser CA mesmo. Ele vai ser PA sobre RT. Só que o RT ele é constante, então eu posso reescrever essa equação assim, ó, J de HE é DAA vezes a derivada de PA sobre RT dz. Como o RT é constante, ele sai para fora da derivadinha. Vou colocar JA é igual a DAA V aqui é sobre RT vezes D de PA dz. Aí que se eu considerar que o fluxo de ar, né, do hélio, é linear, que o fluxo é linear, eu posso reescrever essa equação assim, ó. Vou colocar JA é igual a D
A sobre RT vezes, aí eu posso fazer delta PA sobre delta Z, se eu considerar que é linear. Se é linear, então a variação infinitesimal ou uma variação grande vai dar na mesma, porque a curva toda se comporta de forma linear. Ó. É isso que eu estou falando aqui. Ó. Aqui é P e aqui é Z. Então, se o comportamento da curva for linear, que é isso aqui, ó, tanto faz eu pegar uma variação pequenininha, uma variaçãozinha pequenininha, ou uma variação grande. A relação entre as duas coisas vai ser igual, porque há uma igualdade entre os dois triângulos ali no caso. Né? E aí esse JA, nesse caso, ficaria, substituindo os valores, ficaria o DAB, que é 0,687, a unidade está vezes 10 a menos 4, tá metro quadrado por segundo. O R, se está metro quadrado por segundo, então está no SI. Então o R eu posso usar 8,314 Joule por Kelvin vezes mol. E a temperatura em Kelvin é... Cadê a temperatura? 298 Kelvin. Aí aqui vezes... A diferença de pressão aí vai dar 0,6 menos 0,2. E a diferença de... É 0,602, é. É 0,2 e 0,6. Aí aqui tem um menos, ó. É 0,2 menos 0,6. E a diferença de tamanho dá 0,2 menos 0,0, o Z, né? Então, isso aqui calculando, vou jogar na minha calculadora aqui, 0,687 vezes 10 a menos 4, dividido por 8,314 vezes 298, vezes 0,4 dividido por 0,2. Aqui dá 5,54 vezes 10 a menos 8. Beleza? Então, isso aqui é a quantidade de mols. Se bem que esse 0,2 aqui é metros. Deixa eu ver. É metros. Então, parece que está tudo certinho as unidades. Ah, não sei essas expressões aqui, ó. Essas expressões aqui, ó, eu teria que transformar para Pascal. Então, é vezes 10 a quinta isso aqui. É, vezes 10 a quinta. Então, aqui em vez de menos 8, vai ficar menos 3 mol por metro quadrado vezes segundo. Então, esse é o fluxo, se eu considerar o fluxo linear, tá? Agora, vamos considerar que ele não seja linear. Se ele não for linear, como é que ficam as coisas? Deixa eu pegar essa segunda questão aqui e copiar mais para baixo. Bem que eu acho que aqui vai dar na mesma. Deixa eu dar uma olhada. Então, JA DZ vai ser DAB sobre RT de DPA. Aqui eu passo a integral, aqui eu passo... vai dar na mesma. Dá na mesma. Nesse caso aqui vai dar na mesma porque a gente simplificou algumas coisas aí. A gente não está considerando a parte convectiva, o fluxo convectivo. A gente não está considerando que tem outro gás, que pode ter outro gás dentro do tubo e tudo mais. Então vai dar na mesma. Então acabamos calculando aí o fluxo molar do hélio nesse tubo aí, nessa questão. Vamos para a questão 2 aqui, ó. Calcule a frequência de colisões, Z, para o hélio, considerando que o raio do hélio vale 0,93 angstrom e que a massa molar dele vale 4 gramas por mol em um sistema hipotético. A pressão é 760 milímetros de mercúrio e a temperatura é 27 graus Celsius. Aqui eu já fiz as transformações, gente, ó. Eu fiz as transformações para poder usar a equação da frequência de colisões, do Z, de maneira mais facilitada, tá? Então, essa equação da frequência de colisões, vocês podem olhar no vídeo lá, ou na anotação que eu sempre mando.
ela vai ter essa cara aqui, ó. Esse 2,676 aqui, ó, é a junção de um monte constante que tinha lá na equação, tá? Então, para transformar a pressão de 760 para grama por centímetro vezes segundo ao quadrado, a unidade, né, calhou de ser 1,0133 vezes 10 a sexta. A temperatura 27 graus Celsius transformamos aqui em Kelvin. O R que a gente vai usar vai ser esse R aqui, né, para casar as unidades. E o diâmetro é duas vezes o raio, então vai ser 2 vezes 0,93 angstrom. Já passando para centímetro aqui, ó, dá 1,86 vezes 10 a menos 8 centímetros, tá? E aí o Z, como é que a gente vai calcular o Z? Vai ser 2,676 vezes 10 a 24 vezes o diâmetro ao quadrado. É 1,86 vezes 10 a menos 8 elevado ao quadrado, vezes a pressão. A pressão é 1,0133 vezes 10 a sexta, dividido pelo R, que é 8,314 vezes 10 a sétima, vezes a temperatura, que é de 300 Kelvin. E aqui está pedindo para multiplicar por esse parâmetro. E esse parâmetro a gente sabe que ele é raiz de 8 RT por M vezes π. Tá? Então vamos lá. A raiz de 8 vezes ó, o R aqui embaixo, ó. Ixi, não vai caber não. Deixa eu tentar copiar esse negócio aqui para ver se fica menor. Oito R vezes T. O T é 300. Dividido pela massa molar, que é 4, vezes π, que é 3,14. A gente coloca o π mesmo na calculadora, tá? Então vamos calcular o valor desse Z aí. Só um minutinho, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá tudo certinho, joia. Vamos calcular o valor desse Z. Vai dar 2,676 vezes 10 elevado a 24. Que multiplica 1,86 vezes 10 a menos 8. E aí elevar ao quadrado. Deixa eu colocar um parêntese aqui. 10 24. 1,86 ao quadrado vezes 1,0133 10 a sexta dividido por 8,314 10 a sétima vezes 300. Opa, já ia vacilar aqui, dividir por 300. Igual. Deu sintaxe e erro aqui, peraí. 2,676 10 a quarta, 24 vezes 1,76 10 a menos 8 elevado ao quadrado. Vezes 1... tá. Beleza. Aí tá faltando só a parte da raiz agora, viu, gente? Só um minutinho. Vezes π. A chance de dar errado é grande, mas eu acho que não deu não. Ó, no meu aqui, Z, que é a frequência de colisões, está dando 4,74 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 a nona. Colisões. Colisões por segundo, tá? Então é um número de colisões muito alto, será? Olha, se você considerar a quantidade de partículas que se tem em uma amostra pequenininha, um volume pequeno de hélio ou do que você quiser amostrar,
tem uma quantidade absurda de partículas, né? Se tiver 1 mol, por exemplo, de hélio, se tiver 4 gramas de hélio, tem 1 mol. Se tiver 1 mol de hélio, você vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas lá de hélio, né? 4,74 vezes 10 a nona choques em 1 segundo não é um número muito grande, não. Então, tem algum sentido isso aí, tá? E a gente pode agora calcular, aproveitar essa leva aqui, e calcular qual que é a distância sem que choques aconteçam. Essa distância ela é calculada por a, a velocidade das partículas dividido pela frequência de choques, como a gente observou lá nas aulas, né? Então, a frequência de choques é 4,74 vezes 10 a nona. E essa velocidade aqui, eu podia ter calculado ela aqui sozinha, né? Ela é isso aqui, ó. Podia ter calculado antes, dava menos trabalho pra gente agora. Mas vamos lá. Eu tenho ela aqui. Raiz disso aqui. Calculei aqui, dá 126,010,2. Eu acho que é metros por segundo. Depois tem. Não, acho que é centímetro por segundo. Centímetro por segundo. E aí o que acontece? Essa divisão aqui, 4,74 vezes 10 a nona, vai me resultar num espaço de 2,66 vezes 10 a menos 5 centímetros. Então, um espaço muito pequenininho. O espaço em que não acontece colisões, onde as moléculas estão se movimentando, e não a chance grande de acontecer colisões, tá? E aí, com esses valores, eu consigo calcular, então, o DAA, né? A difusividade para o hélio a partir desses cálculos. Porque a difusividade, a gente viu lá nos cálculos introdutórios que era a velocidade, o número de o espaço sem choques, né? Dividido por 3. Então vai acabar dando número sem choques é isso aqui, vezes 126,010,2 dividido por 3. No meu é que está dando 1,12. O DA real para essa situação vale 1,67 centímetro quadrado por segundo. Então não deu um erro tão grande não. Vamos calcular esse erro. O erro é o DAB real, 1,67 menos o calculado, dividido pelo real, vezes 100. Então, menos 1,67 dividido por 1,67 vezes 100. Então, dá 33% de erro, considerando que aqui é modular, tá? Então, aí calculamos aí várias coisinhas aí para o hélio. Grande abraço.